Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao curso. Essa aula é um pouco mais teórica. Nós vamos aprender os conceitos básicos para a gente dar sequência à programação com Python, tudo bem? Então vamos falar um pouco sobre tipos de dados e variáveis. O que vem a ser um dado? Dados são as informações a serem processadas, né? Então, por exemplo, eu tenho três principais tipos de dados, que seriam números, caracteres e lógico. O que seria um dado do tipo número? Eles são divididos em dois tipos, inteiro e real. Números inteiros são sempre inteiros, positivos e negativos. Exemplo, 40, 25, menos 10, menos 4. Ok? E o número real, né, que também é conhecido como número fracionário, ele pode ser positivo quanto negativo. Um exemplo seria 40.5, 60.3, menos 10.40, menos 7.01 e assim por diante. Caracteres. Caracteres é uma sequência de letras, números e símbolos. Os caracteres eles devem ser representados sempre entre aspas simples ou aspas duplas. Depende da linguagem de programação. A gente vai estar vendo na aula de variáveis como que eu faço para declarar uma variável, para atribuir uma string à variável e assim por diante. Tudo bem? E é também conhecido como string, alfanumérico ou char. No caso do Python, a gente chama um caractere de string, né? Em outras linguagens de programação, a gente pode chamar de um alfanumérico, char ou até string também. Tudo bem? E um tipo lógico é o tipo mais simples, né? Ele só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso, e é também conhecido como tipo booleano. Ok? E afinal, o que é uma variável, né? Variável é uma das principais conceitos da programação, uma coisa que a gente vai utilizar muito, tá? Por isso é importante a gente saber a definição de variável, né? Então, variável é a identificação de uma localização na memória RAM. Para que serve, né? A variável é utilizada para armazenar um valor em memória temporariamente para ser utilizado durante a execução do programa. Então, vamos supor que a gente está criando um programa de cálculo de quanto que eu vou pagar de imposto, né? A variável, o imposto, o valor do imposto, vamos supor que ele seja fixo. Então, eu posso criar uma variável com esse valor do imposto e eu posso depois inserir outros números comparando com esse valor do imposto, porque assim eu não preciso inserir várias vezes o valor do imposto. E se eu precisar mudar esse imposto futuramente, eu só mudo na variável. A gente vai estar vendo isso na prática, tá bom? E as variáveis ela tem algumas características, né? Que, por exemplo, ela possui um nome para identificação, um endereço na memória, né, um endereço físico, um tipo, que são aqueles tipos de dado que a gente viu agora há pouco, tá? Por isso que eu mostrei primeiro quais são os tipos de dados. Então, a variável pode ser um tipo int, float, string ou bool, ok? E o tamanho e um valor, né? Então, o valor é o que é atribuído à variável. E o tamanho, a gente vai ver a quantidade de bytes que ela tem. Tá ok, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!